Vamos começar agora o podcast Badesul Mais Innovation Agro, o podcast do Badesul, da inovação e do agronegócio. O Badesul, a gente dá valor para o agronegócio, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Estamos aqui no podcast com Elias Graziotin Rigon, superintendente de Venture Capital e Inovação, David Schwank, superintendente de agronegócio, e Diego Paiva, superintendente do setor público do Badesul. Agora vamos falar profundamente sobre a inovação no agronegócio. Com a palavra, Elias Graziotin Rigon. Obrigado, Cris. Acho que para a gente talvez começar um pouco esse bate-papo aqui, vou pedir pro Diego falar um pouco sobre o que é o Badesul, né? O que é essa instituição, as formas de apoio, né? Que essa instituição fornece para os empresários gaúchos. Falar um pouco aí então talvez um pouco de números aí, Diego. Dá uma introdução bem geral sobre o que é o Badesul. Tá. O Badesul é a agência de fomento do governo do estado, né? E por ser uma instituição do governo do estado, uma instituição da administração indireta, o nosso papel é atuar no mercado, onde o estado não consegue chegar de forma direta. Então a gente tem linhas de financiamento, a gente tem das mais diversas, a gente tem fontes de recursos tanto próprios quanto usamos recursos do BNDES, da FINEP, captação de recursos estrangeiros, recursos do FGTS. O Badesul também atua sob forma de investimento em fundos que investem direto nas empresas, em especial nas empresas inovadoras do Rio Grande do Sul, e também através de subvenção econômica, também ligado a empresas de inovação. Legal, Diego. David, tu que é o que está encabeçando aí, é responsável por todo esse setor de financiamento do agro, né? A gente sabe que o Badesul sempre teve uma história bem tradicional, né? No mercado de financiamento do agro, financiando armazenagem, irrigação, maquinário agrícola, né? Seria legal tu falar um pouco sobre assim, quais são as possibilidades. Digamos assim, o produtor rural quer inovar. Que tipo de acesso ao recurso financeiro ele consegue ter pelo Badesul? Tudo bem. Bom, o produtor rural, ele busca, através do Badesul, formas de potencializar a melhoria da produtividade dele, a introdução de sistemas, produtos diferentes, culturas também diferentes, e também importa a tecnologia europeia. Por exemplo, nós temos aí uma procura nessa edição da Expo Inter por sistemas biodigestores, né? Através das linhas Inovagro também nós temos possibilidade de financiamento, de melhoria de sistemas de captação de recursos até para setor de proteína animal também, né? Nós podemos financiar sistemas geradores fotovoltaicos, né? Associados também a sistemas de irrigação, a sistemas de armazenagem, né? De grãos que consomem muita energia. Nós sabemos que a inovação também, né? Permeia a integração com sistemas já existentes, né? Então nós temos ali possibilidade de integrar, né, sistemas de produção de energia, né, potencializando melhorias na produtividade, né, e também o uso de resíduos, né, transformação até de passivos em ativos, né, como nós podemos pegar ali os dejetos animais, né, do tanto de leite do produtor, que pode transformar aquilo através de degradação anaeróbica de bactérias, né, transforma aqueles dejetos, né, da pecuária, né, da agropecuária em si, em geral, né, transforma aquilo em gás, e esse gás ele pode virar biometano, né, pode servir de combustível, ou também pode servir como biofertilizante, né, para recolocar isso aí na lavoura, né, como adubo, fertilizante, através de fertirrigação. E cada vez mais o agro e a inovação do agro também tem relacionado com a agenda ESG, né, transformação de um dejeto, né, de um passivo num ativo, né, ou seja, né, tem toda a cadeia do agro, né, permeando a inovação, né, a sociedade e também a economia, né, porque tu consegue transformar ali algo que era um resíduo, né, transforma em um produto, né, Em tu integra benefício, isso, né? em benefício. Não, legal. Como é que o produtor faz para acessar esse tipo de recurso, David? É complicado? É fácil? Ele tem que fazer um grande projeto? E que tipo de auxílio o Badesul presta para o produtor? O Badesul trabalha com diversas linhas, né, e orienta, né, os clientes na medida em que nós temos as circulares do BNDES, também circulares de linhas de recursos próprios, com equalização diretamente pelo Tesouro Nacional.
nós temos a linha Inovagro, né? E também temos a linha Moderagro, Inovagro, também temos a linha Fundoclima, né? Que financia sistemas geradores, né? Vinculados aí à agenda da agricultura de baixo carbono também. Então, é um projeto assim, de inovação na linha Inovagro, né? Tem que pelo menos justificar, através do projeto técnico, que nós temos consultorias, né, do agro em todo o Rio Grande do Sul, que são parceiras e podem auxiliar o produtor rural, né, na apresentação desses projetos, né, de forma a configurar aí uma inovação de processo ou de produto, né, integrada ao que o cliente já possui na sua propriedade ou que pretende acrescentar, né. Tu poderia citar alguns exemplos, assim, por exemplo, o produtor rural quer fazer um monitoramento da lavoura, que tipo de coisa, que tipo de solução daria para financiar? Pode ser financiado softwares, né, de controle, né, dos bovinos, por exemplo. Tem empresas que são parceiras do Badesul, como tem uma empresa que é a Abjap, né, que nós já apoiamos, que tem sistemas, né, de controle de bovinos através do próprio comportamento do animal. Essa é uma coleira que vai enviando dados para um sistema integrado que o produtor rural acompanha através do celular, no aplicativo, né. Ele vai sabendo ali mais ou menos qual a situação do animal dele, se ele tem um comportamento diferente que pode indicar ali alguma doença, algo que possa até, de certa forma, comprometer, né, e contaminar os demais animais da propriedade, né. Então ele consegue ter uma gama integrando, né, software com atividade produtiva, tem máquinas também, né, através da agricultura de precisão, tu pode controlar, né, cada hectare da propriedade, o quanto ela está produzindo, até para fins assim por exemplo, nós temos aí o mercado de crédito de carbono, né, que ainda não se formou no Brasil, né? Mas precisa ter primeiro de tudo tem que ter sistemas, né, computacionais de informática que consigam tem que comprovar o crédito. Tem que comprovar aquele crédito de carbono, isso. Tem uma estimativa daquele crédito de carbono, tem um acompanhamento, né, da produtividade, quanto o carbono orgânico do solo vai sendo absorvido através de práticas de manejo sustentáveis, né, que o produtor rural vem, por exemplo, sistema de plantio direto, né, integração de lavoura-pastagem, sistemas agro-pastoris que permitem aí um melhor aproveitamento da área e uma integração do meio ambiente, ou seja, tu vai ter mais matéria orgânica no solo que vai permitir uma maior produtividade, né, da lavoura do cliente, e também vai ter um manejo sustentável, né, que vai ter uma maior captura de carbono orgânico no solo também. Assim como a integração agro-pastoril também permite que os animais, né, os bovinos tenham um ciclo menor, ou seja, vai ter uma menor emissão de metano, né. Então vai ter também uma melhor qualidade, né, para o animal que está numa propriedade que respeita, né, esses manejos sustentáveis de integração agro-pastoril. É interessante que nessa área do agro, né, a inovação e o meio ambiente são assuntos muito conectados, né? São assuntos bastante conectados. A gente tem visto uma profusão da agenda ESG, né, na sociedade, né. O próprio consumidor ele está querendo consumir e ter contato com produtos que tenham essa agenda ESG e tentar convergir esses dois mercados, convergir essas duas demandas, né? Tanto a agenda ambiental como a agenda de inovação, é uma coisa muito interessante no agro, né? Sim. Através do Badesul, o produtor que, por exemplo, né, tem uns produtores que procuram o Badesul, olha, fui em Israel, fui na Alemanha, fui na França, vi tal coisa, quero fazer na minha propriedade, né? Por exemplo, eu vi lá que em Israel, por exemplo, os produtores aproveitam a água, assim, de certa forma captam a água de um sistema diferente, né? Ou tem uma tecnologia integrada às lavouras, ou mesmo a irrigação, quero aplicar aqui, olha, o Badesul apoia, né, através das linhas, né, do portfólio de produtos que nós temos, através do BNDES, da FINEP, linhas também de recurso próprio. Então, o produtor pode procurar a Badesul para implementar tecnologias e fazer inovações, coisas que são, né, realmente inovações que não existem no Rio Grande do Sul, pode trazer, né, práticas sustentáveis inovadoras. E o Badesul está sempre disponível para apoiar o produtor nesse sentido. Esses pontos que o David falou agora são tudo financiamentos focados no produtor, né, em quem está fazendo a sua cultura agrícola. O Badesul também possui um outro braço de apoio, que são o apoio às startups, né? Então, ou seja, são startups que estejam propondo soluções
esse tipo de mercado. São as agritechs, né, que a gente chama o nome técnico, né. O Badesul ele vem apoiando esse setor de startups desde 2011, né, até agora, 2023, a gente já compromissou 55 milhões em fundos de investimento que a gente trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, apoiando 7 fundos de investimento que visam apoiar as startups, né? Então a gente já tem em carteira cerca de 17 startups apoiadas pelo Badesul nesses fundos, né? E dentro da carteira desses fundos tem uma série de startups que elas têm a temática agro, né? Uma temática ali que o David falou agora há pouco são esses de monitoramento de gado, né? Principalmente gado leiteiro, né? Uma das startups que o Badesul apoiou no fundo Criatec 3 se chama CalMed, uma startup aqui do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, né? Que faz o monitoramento de rebanhos leiteiros através de coleiras, né? E é uma startup muito interessante porque eles pegaram um conhecimento científico, né? Então, ela é uma startup que vem de fruto de pesquisa acadêmica, né? Que basicamente é tentar encontrar padrões de ruminação, né? E com esses padrões tentar descobrir se o rebanho, né? Ou digamos assim, a vaca específica, ela pode estar em algum processo de infecção, algum processo de doença, né? Então, essa startup ela coloca coleiras no pescoço do rebanho, né? E essa coleira tem um acelerômetro e a partir do padrão da ruminação ela consegue predizer a probabilidade futura se a vaca está entrando num processo infeccioso, por exemplo. Isso é muito interessante porque o produtor rural ele tem no app, né, da CalMed, ele tem toda a sua vaca cabeça por cabeça cadastrada, né? E aparece um gráfico, um alerta, assim, ó, a vaca número 35 tem 80% de chance de estar entrando num processo de gripe, né? Desenvolver uma gripe. E a gente sabe que o gado leiteiro por produzir leite é uma coisa muito controlada, né? Então, quando um gado entra no processo de gripe, ele tem que ser segregado, né? E não pode produzir até que ele seja curado e passe um prazo, né? Então, evitar que o gado entre num processo gripal mais forte é muito importante para a produção, né? Que obviamente vai resultar em resultados financeiros para o produtor e eficiência operacional, né? Uma outra startup que a gente pode citar, que a gente apoiou, é uma startup chamada Pomartec, que também é aqui do Rio Grande do Sul, que basicamente é uma startup que faz fruticultura de precisão, né? O que eles fazem é monitorar os pomares, né, de produção de frutas, muito focado em maçã, né, e conseguem diagnosticar zonas de pragas que podem ter e dar insights para o produtor para melhorar a produção. Essas duas startups são startups aqui do Rio Grande do Sul, que o Badesul vem apoiando, né? Mas tem outras startups aí nesses fundos de investimento que são do Brasil, né? Que também, de certa forma, estão ligadas ao Badesul. Daí tem startups que trabalham desde com identificação visual através de inteligência artificial de carcaças bovinas para exportação, para fazer laudos, né, se a carcaça está saudável ou não, e startups que fazem um monitoramento de rebanhos também, mas daí rebanhos de corte. Não sei, Diego, tu te lembra mais de alguma startup que a gente tenha apoiado na área do agro, nos fundos? Acho que são essas, né, do Criatec 3. Eu acho que são essas. Lembro que tinha uma que também fazia o controle de peso, né, de rebanho. Eu tô tentando me lembrar o nome, agora não consigo lembrar. Peso, não. Se eu lembrar, eu falo. Tá certo. Um outro ponto bem interessante que o Badesul apoia, daí é uma parceria bem forte que o Badesul tem desde 2014 com a Fapergs e o Sebrae, né? Que o Badesul, Fapergs e Sebrae eles têm atuado desde 2014 captando recursos da FINEP para rodar os editais de subvenção econômica, que nada mais é aqueles editais que são recursos não retornáveis, né? Então, as startups que estão querendo desenvolver algum produto inovador
para a área do agro ou qualquer área do setor econômico, de tempos em tempos o Badesul, Fapergs e Sebrae tem rodado esses editais, né, que são os editais do Centelha e Tecnova, em que as startups, através de algum projeto, podem desenvolver um produto, né? Eles obviamente participam de uma seleção, a seleção é bem rigorosa ali, até porque é um edital de seleção pública, e eles podem utilizar esses recursos para desenvolver alguma solução que eles estejam pensando, né? A própria Calmed, essa startup que eu falei para vocês, o Badesul, investiu por um fundo, mas ela também foi apoiada por um edital do Tecnova, né? Que basicamente é uma política pública, né, de apoio ao surgimento de inovação no mercado. Eu lembrei que tem uma empresa paranaense chamada Intergado, Né? que a gente apoiou e ela faz esse controle de rebanho bovino. Mas também tem empresas que trabalham no agro em inovação que a gente apoiou por subvenção econômica através dos editais junto com a Fapergs. Com a Fapergs. Eu me lembro agora que a gente tem bastante coisa sobre controle de pragas, né? Controle de praga biológico. Isso. Utilização de algum tipo de cultura específica, assim, para controle de praga. Acho que tem uma startup que trabalha com mosca da fruta, tem algumas coisas mas assim. A gente também tem uma das startups que a gente apoiou por subvenção, que ela faz, que ela tem um sistema de controle de gestão da propriedade rural. Uhum. Também é uma coisa muito importante, a gente pensa no agro, né, o produtor lá controlando no bloquinho de anotação, né? Sim. Exatamente. Eles controlam ainda. Tinha aquela prática do talonário, né? E isso do papel aí mudou até com a própria pandemia também. Tinha uma resolução, inclusive, da Receita Estadual que determinava ali um prazo para que o produtor rural tivesse sistemas informatizados, integrados, né, para emissão de notas fiscais. E com a pandemia nós tivemos aí sistemas que o produtor rural teve que acabar adotando, né, pela própria dificuldade de comunicação com os bancos. Nós temos, por exemplo, no Badesul, nossos sistemas são todos agora integrados por computador, né? Enfim, por sistemas eletrônicos, meio eletrônico e sistemas informatizados que antigamente eram por papel, né? Então o produtor dentro da propriedade dele, ele acaba integrando isso e isso perpassa, né? Até pela relação que ele tem com o Badesul, com as consultorias, enfim. Então, de uma certa forma, a gestão da propriedade teve que se adaptar e modernizar nesse sentido, né? Então isso facilita que o produtor tenha um maior controle, né, do gerenciamento da propriedade dele e enfim, esses sistemas informatizados também, né, a gente tem visto aí que sempre há uma necessidade de melhoria da gestão da propriedade para que ele tenha continuidade, né, enfim. E eu me lembro que sempre teve uma questão que as pessoas se perguntavam, né, se a inovação era aderente ao agro, né? Sempre teve uma discussão, é muito difícil chegar à internet, são áreas muito longas, né? Mas eu acho que a massificação do celular foi uma coisa que facilitou muito o produtor rural, né? E a gente vê que como cada vez mais essas empresas que desenvolvem software, eles acabam sempre fazendo um software mais responsivo para o celular, até porque o produtor rural está lá no meio do talhão dele, né? Então ele pode inserir os dados do próprio celular, né? Uhum. É uma ferramenta de input de informações muito fácil e acessível ao celular, né? Uhum. À medida que nós também temos avanços no próprio normativos do Manual de Crédito Rural, por exemplo, assessoramento remoto, que permite que nós façamos ali a vistoria de propriedades, né? Quando tem projeto de investimento, que seja via satélite, né? Os próprios sistemas de satélite também melhoraram a forma de identificação de culturas, né? De desenvolvimento de cultivos, né? Por exemplo, o controle de custeio atualmente a maior parte é 80% feito através de sensoramento remoto. O próprio Manual de Crédito Rural determina ali que 20% precisa ser vistoriado acima de R$800 mil. Então isso aí permite que tu tenha sistemas e que o produtor também tenha acesso. O Badesul, por exemplo, tratou há mais ou menos 2 anos atrás. Nós havíamos tratado com uma empresa, contratamos uma empresa que fazia uma parte aí de vistoria através do celular. O produtor rural, ele acessava um software, né? E a solução era mais ou menos assim, o produtor se cadastrava ali no software e aí ele tinha acesso ali naquele software a uma ferramenta que mandava fotos, né? E aquele sistema gravava a localização, a coordenada, enviava para um sistema de gerenciamento, né? Uhum. E aquele sistema de gerenciamento integrado
depois comprovava a utilização do crédito através das fotos. Por exemplo, o produtor rural financiou uma rede elétrica, né, um pivô, né, uma barragem, ele vai lá e tira a foto, e aí aquele sistema manda as fotos, as coordenadas para uma base, né, que vai ficar interligada lá com o banco que faz o financiamento do produtor. Muito legal isso. Bom, pessoal, agradecer então a participação de todos, aos ouvintes do podcast. Eu acho que só para finalizar, David, talvez tu deixar o nosso contato aí, como o produtor entra em contato com o Badesul, qual é a melhor forma? A melhor forma é através do nosso site, ele tem os nossos contatos, ou através do próprio BN10, né? Se pesquisar na internet BN10, Badesul, tem lá a lista de contatos. Pode entrar em contato diretamente ali com a área de ouvidoria do Badesul, né? Que ali no final do número é 3284-5800, tem a nossa recepção também, que entra em contato diretamente com as superintendências, né? Tanto da parte de pequeno produtor rural, quanto médio produtor rural, grande produtor rural. O Badesul atende todos os segmentos, né? Então também nós temos consultorias, né, cadastradas, e estamos buscando inclusive, né, cadastrar empresas que vão fazer essa relação com o produtor lá na frente. Vão ser consultorias cadastradas, né, que vão ser legalmente autorizadas a representar o Badesul, né, através dos financiamentos que nós oferecemos, né. Mas eu indico acessarem diretamente o site do Badesul, né, e procurarem a Superintendência de Agronegócios. Eu acho uma coisa legal de falar é que apresentem o projeto para o Badesul, porque por ser uma agência de fomento nós não temos interesse em, digamos assim, empurrar uma linha mais cara para o cliente, né? A gente sempre vai tentar customizar o projeto do cliente e tentar encontrar a linha de crédito mais aderente para a necessidade do cliente. Esse foi o Badesul Mais Innovation Agro.